dentro do campo e fora do campo também, repercutir toda essa confusão depois do apagão, cenas lamentáveis aí em São Januário, mas o Vasco confirmou o favoritismo e conseguiu os 3 pontos. Legal, Roger, boa noite para você, boa noite para o Thiago Maranhão, para o Serginho Xavier. O prazer é o nosso aqui estar participando do Troca de Passes, né? Primeiro tempo teve de tudo aqui, teve apagão, teve confusão na torcida e logo depois do apagão, depois de 27 minutos de jogo interrompido por causa de um problema nos refletores, o Vasco fez 1-0, o gol do Iago Pikachu, gol que decretou a vitória do Vasco. Gonzalez pode falar melhor aí da atuação do Vasco no primeiro e também no segundo tempo, que a atuação foi diferente de um tempo para outro, né, Gonzalez? Boa noite. Muito boa noite, Eusébio. Um grande abraço aí pro meu camarada Roger, também pro Thiago Maranhão, pro Serginho Xavier. É um prazer enorme participar com vocês aí da bancada. Olha, o Vasco, a gente estava falando que o Vasco tem grandes atuações em São Januário e joga mal fora. Hoje a atuação do Vasco foi como se o time estivesse jogando fora de São Januário. O resultado não, conquistou os 3 pontos importantíssimos nessa sequência pesada que é do Campeonato Brasileiro, mas o time do Vasco jogou praticamente só uma parte do primeiro tempo. Depois do apagão, a impressão que deu é que o Vasco não esfriou com o apagão, o time esquentou, passou a correr, desenvolveu um ritmo mais veloz, empurrou o time do Avaí para o seu campo e chegou ao gol na ótima jogada do Nenê. Depois disso, quase que simultaneamente, o time perdeu o Jean, que saiu contundido. E aí a marcação do Vasco, ela afrouxou. O Wellington entrou, mas não conseguiu ter a mesma dinâmica. O Marquinhos, que é um jogador que todo mundo conhece o talento dele, começou a ter espaço para pensar, que o Juan, que também é outro jogador muito experiente, de qualidade, começou a ter espaço para trabalhar e com isso o Avaí equilibrou o jogo. No segundo tempo, aí a situação já foi um pouco mais, já foi diferente, porque os dois times tiveram uma atuação muito ruim. Então, o Vasco não conseguiu criar, o Milton Mendes ainda tentou ali colocar o Manga Escobar para dar um pouco de velocidade, não conseguiu. E o time do Avaí é aquilo, é um time que em 8 partidas estou apenas 3 gols. É muito... E nem isso. E no finzinho, uma grande chance do Leandro Silva para uma grande defesa do Martins Silva, o que fez com que a torcida gritasse o nome dele aqui durante quase 1 minuto, né? Foi o que deu para gritar, né? O time do Vasco teve hoje uma formação com o Nenê e o Luiz Fabiano, que era uma formação que a torcida pedia e a qual o Milton Mendes resistia um pouco, né? O Nenê teve uma atuação de muita dedicação, muita entrega, voltou muito para marcar, mas com isso perdeu um pouco de capacidade de criar. Praticamente só conseguiu, como grande jogada, o lance do gol. E com essa vitória, o Vasco vai dormir aí pelo menos na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, chegando a 12 pontos. Mais uma vitória em casa, né? 4ª vitória do Vasco jogando com o mando de campo. Teve uma derrota aqui para o Corinthians e os jogos fora de casa, o Vasco vem tendo problemas, ainda não pontuou jogando fora de casa e isso é um problema que o Milton Mendes vai ter que resolver na sequência do Campeonato Brasileiro. E com relação aí ao que o Roger citou também dos problemas extracampo, a gente teve aí a Polícia Militar tendo que intervir, né? Mas uma confusão daquelas que a gente qualifica como bizarra, né? Entre os próprios torcedores do Vasco. Evidentemente que tem aí um componente político, a gente está em ano de eleição e tem algumas organizadas que apoiam o atual presidente, o Eurico Miranda, e outros